Javier Milei chamar Alexandre de Moraes de lixo careca estremeceu a relação Brasil-Argentina, a ponto de Edson Fachin, o presidente da Suprema Corte do país, apertar a nação portenha de um lado e o Itamaraty de outro. De volta à Argentina, o presidente não recuou. Em entrevista a uma rádio, Milei voltou a chamar Lula de ex-presidiário e acusou o governo do Brasil de financiar uma campanha anti-argentina. Por ciento de los recursos salió del gobierno de Brasil. Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños que le mandó Lula? ¡Vamos! Sí, asesores de Lula. Y de que jugó activamente en la campaña. Y además, yo les comento algo. Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron. Acá, sin embargo, digamos, el expresidiario, digamos, vino a saludar a Larrea, ¿no? Sí. Bueno, Sí. digo... Acá no tuvieron ningún tipo Acá no hubo ningún problema, nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso. O embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, já está em Brasília, acionado por Mauro Vieira. Vamos acionar a correspondente do Jornal da Oeste na América Latina, Maria Laura Assis, que traz a repercussão de mais uma crise diplomática envolvendo o governo Lula. Vamos então dar boa tarde. A Maria Laura já está aqui no telão. Maria, ela não vai mais sobrar país para a gente conversar, só com as ditaduras mesmo. Mais um enrosco aí geopolítico. E a gente ainda precisa lembrar aqui a nossa audiência, aquele episódio das redes sociais. Maria Laura, você trouxe esse furo aqui para nossa audiência, as redes sociais aí dominadas pela esquerda, com o objetivo de falar mal do Milei também. Então a gente nem sabe se isso também partiu de repente de alguém daqui do Brasil. Enfim, essa relação aí da esquerda da América Latina. Seja muito bem-vindo ao JDO2, Maria Laura. Muito obrigada, Geisiane. Como sempre, um prazer trazer aqui as últimas informações da nossa região. Exatamente, né? Que conflito que surgiu desse encontro de Javier Milei com Flávio Bolsonaro, onde Javier Milei chamou Alexandre de Moraes de lixo careca e Lula de presidiário e ladrão. Nada que nos surpreenda, até mesmo porque Javier Milei não tem essa censura imposta aqui na Argentina, bem diferente do que ocorre no Brasil, onde todas essas coisas são proibidas, né, a serem faladas. Então, Javier Milei expressou claramente o que ele pensava em relação ao mandatário brasileiro. Eu acho que não surpreendeu ninguém, tendo em conta o que a gente comentou em outras entradas também aqui no programa, do relacionamento do presidente argentino com o presidente brasileiro. Mas o mais interessante de tudo foi essa entrevista que ele concedeu logo após sua participação do evento da convenção do PL, e que ele veio à Argentina, né, para falar não apenas da proibição de sua visita ao presidente Jair Bolsonaro, como também para falar da interferência por parte de Lula nas eleições da Argentina. Lembrando que em 2023, nas eleições presidenciais, Milei estava concorrendo contra Sérgio Massa, o representante do kirchnerismo. E através de Sérgio Massa, Lula enviou alguns de seus assessores para ajudá-lo na campanha. Também se fala até de uma ajuda financeira por parte do Brasil. Mas isso não foi o suficiente para derrotar Javier Milei, que terminou vencendo as eleições aqui na Argentina. Ele também falou em relação a esses recursos, cerca de 25%, que teriam sido destinados para essa campanha anti-Milei. Como você bem disse, Geisiane, é bom a gente lembrar naquela época que a gente até mostrava um pouco da campanha realizada por usuários da internet que falavam, por exemplo, que na Argentina os argentinos estavam comendo carne de burro. Essa foi uma desinformação compartilhada por muitos usuários, mas principalmente no Brasil. De fato, através de uma investigação da Polícia Federal Argentina, puderam encontrar que o destino dessa informação havia sido de um usuário do Brasil que terminou eliminando a sua conta após a divulgação dessa investigação. Então, não é uma invenção do governo argentino em relação se realmente há uma falsa narrativa de ataques contra a Argentina, senão que já há provas que realmente estão surgindo vários rumores falsos sobre a Argentina, e a origem desses rumores, grande parte vem do Brasil. Ele também cita outros países como o México e até o Partido dos Demócratas dos Estados Unidos como um dos principais originais, né, que surgem essas notícias, levam essas notícias para o Brasil e para o mundo. E também ele falou em relação à injustiça, tendo em conta que o Lula sim veio visitar a condenada Cristina Fernández de Kirchner,
Também quando ele esteve preso, ele recebeu a visita de Alberto Fernandes. O que dá bem o tom, né, de quem respeita ou não a liberdade. Não é de hoje que o Javier Milei evidentemente se opõe ao governo Lula. Também não é a primeira vez que ele chama de ladrão. Fora do país existe essa liberdade, né? O André Ventura também lá em Portugal chamou o presidente Lula de ladrão. Enfim, mostra bem aqui a diferença de como as ideias são aplicadas em cada um dos países. Quem realmente defende a liberdade de falar. Deixa eu trazer aqui à tela, Maria Laura, as nossas analistas políticas. Fabi Barroso, sua pergunta. Boa tarde, Maria Laura. Seja muito bem-vinda aqui conosco, novamente no Jornal da Oeste. Bom, a gente está vendo aqui talvez outra desinformação em relação ao Mercosul, né? Há pouco o Lula disse que falou realmente com o Xi Jinping, isso a gente sabe que é verdade, mas ali oficialmente ele disse que negociou a questão do Mercosul, por conta lá das tarifas, e para dizer aqui, penso eu, ao eleitorado brasileiro que ele está negociando, que ele se importa com as tarifas e está abrindo o mercado. E aí, falando de desinformação, o quanto isso poderia ser verdade, sendo que o Milei é um dos principais articuladores do Mercosul? Fabi, como sempre, um prazer aqui conversar com você. Olha, isso não teve, na verdade, nenhum comunicado oficial, pelo menos aqui da Argentina, em relação a essa conversa, né, entre Lula e Xi Jinping e qualquer acordo que eles teriam realizado. Lembrando que isso também é uma briga nesse cenário internacional, onde hoje Javier Milei prioriza seu relacionamento com os Estados Unidos e claramente isso termina afetando suas relações comerciais com a China. Ele até deixou de lado alguns dos seus relacionamentos comerciais passados que ele teria com a China para priorizar esse relacionamento com os Estados Unidos, principalmente na exportação de carne. Então é claro que a China está buscando outros territórios para entrar com força na questão de exportação e importação, e o Brasil ainda é um dos seus destinos preferidos. É por isso que para a China é muito importante marcar esse território, principalmente com Lula no poder, porque se Lula termina saindo da presidência argentina, dificilmente esse relacionamento com a China será mantido. Com certeza, no caso de entrar, né, algum candidato da direita no poder, será priorizado, assim como ocorreu nos demais países aqui da região onde a direita entrou, o relacionamento com os Estados Unidos. Então ainda não há nenhum comunicado oficial, pelo menos nada foi divulgado. No entanto, a gente não vê como algo impossível, né, do Brasil realmente priorizar esses relacionamentos e querer priorizar o relacionamento do Mercosul com a própria China. Trazer novamente as nossas analistas aqui para a nossa tela. Mayara Hani, sua pergunta. Maria Laura, sempre um prazer te ouvir. Você lembra que na semana passada eu te perguntei sobre o relacionamento, né, mais estressado entre o Milei e o Lula e como o Milei agiria caso o Lula vencesse em outubro. E a nossa discussão aqui, a nossa conversa nos levou a crer que no final do dia ele vai ser pragmático e ele vai fazer o que precisa ser feito, né? Ele só não vai ficar de mil amores ali com ele. Agora, depois de tudo isso que aconteceu, a gente teve ali a convocação, né, do embaixador brasileiro aí na Argentina de volta. Eu entendo que, do ponto de vista diplomático, chamar um embaixador é um sinal de descontentamento muito grande entre os países. Costuma ser reservado para situações de real tensão, né? Como foi o caso de próprio Israel, né? Que aconteceu quando Lula foi chamado de persona non grata. Então eu queria entender um pouquinho como é que você tem visto esse posicionamento, porque eu acho que a gente já dá uma escalada um pouco maior na questão diplomática, né? Nesse desafeto entre os dois. Inclusive hoje saiu uma fala do próprio ministro da Fazenda, né? O Dário Durigan. Não vou ler a frase toda, mas ele basicamente disse o seguinte: o palhaço do presidente da Argentina falou do Brasil quando o risco do país da Argentina é muito mais alto. Enfim, falou um monte de absurdos de quem não deveria estar ocupando o lugar que ele ocupa. Mas isso vem mostrando cada vez mais um aumento dessa tensão. Como é que você enxerga esse relacionamento numa potencial vitória agora do Lula? Novamente batendo na madeira aqui, né? Mas vamos ser realistas. Boa tarde, como sempre também aqui um prazer conversar com você. Olha, é interessante esse ponto de vista, até mesmo porque a diplomacia da Argentina com o Brasil sempre foi bem vista, né? Sempre eles tiveram um excelente relacionamento, até mesmo em gestão
kirchnerista, né? Quando no Brasil ainda estava Jair Bolsonaro, o Brasil mantinha um bom relacionamento com a Argentina através da gestão kirchnerista também. Então é claro que isso foi polêmico, de fato é o que eles vêm falando entre ontem e hoje, foi o assunto, né? A pauta do momento foi justamente essa situação entre Lula e Javier Milei. No entanto, vamos aos fatos, né? Principalmente a questão comercial entre Brasil e Argentina. Uma coisa que já foi deixado bem claro que isso não irá afetar nenhum relacionamento comercial entre Brasil e Argentina. É claro que diplomaticamente há uma tensão entre ambos mandatários, mas a gente também espera, de fato, a Javier Milei acredita sim numa vitória de Flávio Bolsonaro. Até mesmo eu não acredito que ele teria dito o que ele disse, né, na convenção do PL, se ele não acreditasse nessa vitória de Flávio Bolsonaro. No entanto, caso Lula venha a ganhar, eu dificilmente acredito que esse relacionamento vá piorar. Como eu disse semana passada, que até você tinha perguntado como eu pensava que iria continuar esse relacionamento entre ambos, Javier Milei sempre vai marcar sua distância em relação ao Lula, até mesmo porque são pessoas muito diferentes, né? Com propostas diferentes, também com objetivos diferentes, ideologias diferentes. Mas isso não irá afetar em nada a relação entre o Brasil e a Argentina. Até o convocar, né, o embaixador para ter uma conversa é a medida mais extrema que poderia realizar o Brasil de fato em relação ao que foi dito por Javier Milei. Mas não se fala de outras medidas mais extremas que a Argentina ou o Brasil irão tomar em relação a essa situação. Então, dificilmente essa situação irá piorar, mas sim marca uma grande diferença entre Javier Milei e Lula da Silva. Também outra coisa interessante a destacar-se é a situação de Axel Kicillof, que é o atual governador de Buenos Aires. Lembrando que ele é o possível candidato e representante do kirchnerismo nas eleições aqui na Argentina que irão se realizar no próximo ano. Essas eleições são importantíssimas, até mesmo porque Cristina está presa, como o Milei disse, Lula até pôde visitá-la condenada, mas ao mesmo tempo Axel Kicillof marcou sua presença nas redes sociais defendendo Lula da Silva, dizendo que Milei estava defendendo um golpista e atacando um país democrático, realizando um tipo de interferência. Então também isso é interessante para a gente ver esse jogo, né, político que está ocorrendo tanto no cenário brasileiro, mas principalmente aqui no cenário argentino, nas prévias das eleições que ocorrerão no próximo ano. Muito obrigada, Maria Laura Assis, pelas suas informações aqui no nosso JDO2. Uma boa semana pra gente e até a próxima. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.